Marcelo Borelli, ele foi um dos criminosos mais odiados do país, não só pelos assaltos e os sequestros que ele liderou, mas principalmente por um crime brutal, a tortura de uma criança de apenas 3 anos de idade. As cenas chegaram a ser exibidas em rede nacional e geraram uma revolta no país inteiro, inclusive dentro das prisões. Ele foi condenado a mais de 170 anos. O Borelli acreditava que a sua fama de bandido perigoso lhe daria algum respeito, mas o que ele não esperava era cruzar com outro criminoso de alta periculosidade, o Fernandinho Beiramar, um dos criminosos aí mais temidos do país. E foi justamente ele quem decidiu fazer justiça com as próprias mãos. Mesmo sendo o líder do crime, o Beiramar, ele deu voz ao que muitos pensavam, quem faz mal a uma criança não merece perdão. E a partir daí, a sua vida atrás das grades acabou virando um verdadeiro inferno. Espancamentos, humilhações e um destino cruel que se estendeu até a sua morte. Hoje você vai conhecer em detalhes como que esse bandido ele passou de arrogante a um dos presos mais massacrados dentro do sistema penitenciário. Eu sou Marcelo Milos e depois a vinheta eu te conto. Marcelo Borelli, ele era um assaltante paranaense que ganhou notoriedade no início dos anos 2000 por um crime brutal. Ele torturou uma criança de apenas 3 anos. Segundo o próprio criminoso, a menina seria filha de um ex-comparsa que teria delatado ou estava prestes a delatar. E por isso ele tentou justificar esse seu ato covarde. Além dessa alegação, o Borelli jamais demonstrou nenhum arrependimento pelo que fez, carregando consigo então a frieza de quem se sentia acima de qualquer coisa, não sentia qualquer remorso. Sabe aquele papo do Maquiavel, de que os fins justificam os meios? Pois é isso. Fui traído pelo pai da menina, e no mundo do crime existe uma ética muito clara. Traição nunca fica por isso mesmo. Queria enviar a fita com as cenas da filha dele sendo espancada para atraí-lo. Quando ele me encontrasse, a gente acertaria as contas. Bati na garota porque se tornou necessário. Não porque eu gosto ou deixo de gostar de bater. Eu não me arrependo. Quando é para fazer justiça, a gente tem que ir em frente. Bom, as imagens em fita VHS que registraram ele cometendo essa atrocidade chegaram a ser exibidas no programa do Ratinho, no dia 23 de outubro de 2000. Naquele dia, o tema era violência contra crianças. E é claro, o caso do Borelli acabou sendo levado ao ar como um dos exemplos mais chocantes. Borelli já acumulava uma ficha criminal bem extensa. Ele era conhecido no submundo, a ponto de se vangloriar, dizendo ser o cara, o brabão, alguém com quem ninguém ousava mexer. Em 2001, ele ganhou ainda mais destaque ao liderar o sequestro do voo 280 da VASP, de onde ele levou malotes de dinheiro do Banco do Brasil e cerca de 60 quilos de ouro em Brasília. Os assaltantes estavam no voo com a intenção de roubar malotes de dinheiro do Banco do Brasil, que estavam sob custódia de uma transportadora de valores. Nem os ladrões sabiam qual era a quantia exata. Descobriram naquele momento com o funcionário da transportadora. E ainda acharam pouco. Eles olharam os papéis e disseram: nossa, estamos sequestrando um avião por só 5 milhões? Ele também já havia sido preso por porte ilegal de armas e associação criminosa, mas foi depois da exibição das cenas de tortura no Ratinho que o Borelli virou alvo de um ódio nacional, inclusive dentro das prisões. Uma promotora de justiça é que está falando para ser denunciado. É uma promotora. Ela que diz que qualquer um pode denunciar as autoridades. Sabe? E todo mundo a semana passada acabaram comigo. Não sei quanto é revista, jornal. Graças a Deus a população ficou do meu lado. Graças a Deus. Dizem que o Ratinho chegou a levar a fita até um presídio em São Paulo e mostrou as imagens aos detentos. E com um crime desses, contra uma criança, não demorou muito para que os presos deixassem bem claro: se o Borelli caísse lá dentro, não ia sobrar nada dele. Olha, mano. Matar ele, matar ele. Desgraçada, menina. As pessoas dele jogava no pátio, chupava o sangue dele.
Esse tipo aí, ó, não é digno nem no crime, nem na sociedade. Nem no meio de nós, que nós somos terroristas, não é digno. A justiça veio isso ainda protege, ainda colocando em conta que matar um desgraçado desse aí, pouquinho mesmo. É bandido que tá falando. Quer dizer... A sentença e a prisão. No dia 26 de julho de 2001, saiu a sentença que condenou Marcelo Borelli a 172 anos de prisão. O processo apontava 21 atos de tortura contra a criança e com as filmagens como prova, a decisão foi rápida. Entre as agressões estavam choques na banheira, chutes e até pisões na barriga da menina, que chegava a expelir fezes, né? Algo extremamente revoltante, é difícil até a gente descrever aqui, né? Um caso que muitos diriam merecer uma pena de morte. Mas o Borelli, ele se achava o cara, né? Só que sempre existe alguém mais louco que você nessa vida, não é? Na carceragem da Polícia Federal, após ser preso, o Marcelo ele acabou cara a cara com quem se tornaria um de seus maiores pesadelos, o Fernandinho Beiramar. Aqui fora ele até podia dar um jeito de se sentir talvez mais seguro, mas na prisão era diferente. Muita gente queria vê-lo sofrer e ali dentro, né, sempre há um jeito de alcançar alguém sem proteção. O Fernandinho Beiramar foi quem fez o que muitos tinham vontade quando ficaram sabendo, né, e viram que o Borelli tinha cometido contra a criança. Bom, lembra que era dito, né, que o Ratinho ele mostrou a fita para os presos e eles ficaram revoltados? Pois é, né? Quando o Borelli ele foi detido, chegou a ser mandado para uma cadeia especial, justamente para não ficar no meio da massa carcerária, já que era óbvio o que ia acontecer com ele. Ele foi preso pela Polícia Civil e acabou sendo levado a um presídio federal, né, o que inicialmente salvou a sua pele. Como seus crimes envolviam ouro e dinheiro do Banco do Brasil, o caso acabou virando federal e garantiu então essa sua transferência. Mesmo assim, ele entrou pagando de maluco, né, de doido, se gabando de ser assaltante de banco, valente, perigoso, soberba, né, enfim. Mas logo no começo, né, ele deu de frente com alguém bem maior do que ele, né, Luiz Fernando da Costa, o temido aí Fernandinho Beiramar, que também havia sido preso pela PF naquela época. Luiz Fernando da Costa, conhecido como Fernandinho Beiramar, foi capturado após uma caçada que envolveu mais de 350 militares na selva, em uma área das Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia, a FARC. Desarmado, de braço engessado e exausto, o criminoso de então 33 anos não ofereceu resistência e foi preso. Na Superintendência da Polícia Federal em Brasília, o Borelli ele acabou apanhando de alguns presos e entre eles estava ninguém menos que o líder ali do Comando Vermelho, né, um dos maiores traficantes de drogas e armas que o Brasil já conheceu. Hoje ele até mantém uma postura mais tranquila, mas naquela época era o terror, né, extremamente respeitado aí no mundo do crime. Mesmo assim, o Marcelo ele tinha uma autoestima bem inflada, né, e vivia dizendo que ninguém era capaz de encará-lo. Só que os presos já o odiavam pelo que ele fez com a criança e, para piorar, ele ainda acabou se rebelando sozinho, destruindo coisas na própria cela. Isso acabou prejudicando todo mundo, porque acabou rolando uma revista, né, e a galera lá, os presos, acabaram perdendo vários pertences. O resultado foi inevitável, né? Beiramar foi tirar uma satisfação sobre esse falatório todo. E ao que consta, né, o chefe do CV aí e outros presos já tinham jurado que dariam um fim em Borelli e todos sabiam muito bem o motivo. Também há relatos de que o Beiramar e outros presos já haviam tentado pegá-lo antes, mas o Borelli ele conseguiu se esconder, se trancar numa cela. Depois disso decidiram colocá-lo numa cela separada e isolada, já que estava claro que mais cedo ou mais tarde, né, a situação ia terminar em tragédia. Mas dentro da prisão não dá para fugir para sempre e o Borelli ele acabou sendo encurralado durante um banho de sol. O Beiramar e mais 20 detentos partiram para cima dele numa surra que ficou marcada para sempre. O Borelli apanhou tanto que parte do couro cabeludo dele chegou a ser arrancado. Fernandinho e seus comparsas usaram um cabo de vassoura e até cadeiras de plástico como armas. Além disso, ele sofreu traumatismo e vários hematomas aí pelo corpo, sendo levado em estado grave para o hospital. O Borelli ele passou mais de um mês na UTI, só que o desgraçado ainda estava vivo. E o Beiramar e os comparsas só não mataram ele porque se ele morresse o sofrimento acabaria, né? Então optaram por espancá-lo de forma mais contida.
Depois dessa primeira vez, o Borelli passou a apanhar e sofrer abusos sempre que aparecia uma oportunidade dentro da prisão. Foi em meio a esses episódios que ele acabou contraindo HIV e desenvolvendo aí AIDS. Essa, inclusive, foi a causa da sua morte. O Marcelo Borelli, ele acabou falecendo em janeiro de 2007. Tudo que o Borelli passou na prisão foi visto e até noticiado pela mídia como uma vingança pelo crime brutal que ele cometeu contra a criança. A gente sabe que quem maltrata criança dificilmente passa impune, né, atrás das grades. E no caso dele, que ainda ficou pagando de doido, só piorou. Os presos realmente queriam que ele sofresse ao máximo e seus últimos anos de vida foram marcados por dor e humilhação. Marcelo Borelli morreu do jeito que viveu, na crueldade, só que dessa vez foi ele quem sentiu na pele toda a dor que causou. Um monstro que torturou uma criança de 3 anos não merecia nada além do que ele recebeu na cadeia: sofrimento, humilhação e uma morte lenta. E aí? Você acha que a prisão fez justiça ou que o verdadeiro castigo foi esse inferno que ele viveu até o fim? Deixa a sua opinião aqui nos comentários, eu quero saber se você concorda que Borelli teve exatamente o que merecia. Até o próximo vídeo, tchau!